Esse aqui é o nosso podcast sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Então é isso. E falando um pouco mais sobre isso, vamos já descendo para o nosso segundo tema, que esse tema com certeza vai ser o mais extenso. Vamos falar aqui um pouquinho de solidão e depressão. Eu estudando... Vai ser a hora que o filho chora e a mãe não vê. Mas é interessante. Não teve vá saindo. Ele hora é que muito... o filho chora e a mãe não vê, cara. Pois é, esse é o momento, né? Eu estava estudando um pouquinho falando primeiramente sobre a solidão, né? Eu vi alguns estudos trazendo a solidão como que traz um certo egoísmo, por assim dizer, né? Existe um estudo na escola de Oxford, se eu não me engano, Inglaterra, se não for, me corrija, né? Que vai dizendo que a solidão ela é dividida em 3 partes, né? Existe a solidão psicológica, existe a solidão sentimental e existe a solidão real, né? Dessas 3 solidões, pelo menos 2, todo ser humano vai passar, que é justamente esse sentimento de solidão, né? Esse sentimento onde as pessoas, mesmo cercadas de gente, ela tem um sentimento, invade o coração dela esse sentimento de solidão, né? O sentimento psicológico é muitas vezes as pessoas não conseguir reconhecer a ajuda do próximo, não conseguir ter nesse cuidado, o cuidado do próximo. E o real é aquela solidão que muitas vezes a pessoa se inclui, se isola, né? Ou se fica preso, ou faz o seu interior uma prisão, né? E um dos frutos disso, ou um dos caminhos que levam à solidão é justamente a depressão, né? E essa depressão também, de uma certa maneira, ela é olhada como um ato mais extremo do egoísmo, né? Existem alguns médicos que não reconhecem essa doença, essa patologia, né, como uma doença física. Ela reconhece como uma doença psicológica. E há outros médicos que dizem que a depressão aguda ela é tão forte que ela não leva só ao suicídio, mas também leva a pessoa a se matar por dentro, primeiramente. E dentro disso, falando um pouquinho dessas pesquisas, queria começar aqui com o Tadeu, eu pergunto, como lidar com a solidão e a depressão? Eu vou te pedir, Luiz, para você só me repetir. Você falou da solidão psicológica, real, e a outra? Psicológica, real e sentimento. Sentimental seria. Sentimental, certo. Isso. Porque até estava conversando com a Angélica durante a semana e até sobre nós, assim, né? De nós, quem é cada um, né? A gente tem um professor, tem a imortal da Academia Brasileira de Letras, tem o nosso ator, né? E, cara, eu sou aquela pessoa que tem um olhar muito afetivo, muito sentimental. Eu sempre tenho muito coração em cima das coisas, né? Então, quando você me pergunta sobre solidão e depressão e você me dá 3 tipos de solidão, eu também, assim, né? Quando a gente estava meditando sobre isso, até rezando sobre isso, eu também pesquei aqui, que acho que até de encontro do que você estava falando, 3 tipos de solidão também, né? Que é a solidão como consequência da vida. Pô, você tem aquela pessoa que você vive, morre, né? Ou as pessoas se vão, seus filhos casam, você vai se sentindo mais só, né? Esse tipo de solidão, acho que muitas vezes natural, né? Também pode gerar como consequência tristeza, o isolamento, e como consequência maior, né,
e aí acho que a gente vai conseguir chegar nisso, como o fim maior de toda a solidão, é a depressão, né? Eu acho que acaba sempre desaguando na depressão. Esse isolamento que você faz tanto interior quanto exterior é quase que um caminho seguro de um rio que desemboca, né, na cachoeira da depressão, para figurar o negócio. E existe essa solidão como consequência da vida. O que se faz com isso? Cara, tem as ações que podem ser ativas e podem ser passivas, né? Eu tenho uma ação ativa. Eu olho ao meu redor, me percebo sozinho e saio em busca do outro, né? Vou atrás de um vizinho, vou atrás de um amigo, né? Mas também ir atrás daquele grande outro. Lá no começo, eu fiz aquela afirmação com a pergunta, né? Quando eu estou sozinho, sou eu mesmo. Será? Né? Nesse será que eu sou eu mesmo? Será que eu realmente estou sozinho? Mesmo quando eu olho ao meu redor e não vejo ninguém, será que eu realmente estou sozinho? Então, muitas vezes, a consequência dessa solidão involuntária, né, que a gente não tem escolha, é a gente realmente achar que está sozinho e não ir em busca daquele primeiro grande outro, que é Deus, né, e acabar não indo em busca do outro, outras pessoas, né, aquelas pessoas que se foram, mas o mundo é composto de muito mais gente que a gente pode se relacionar. O ser humano é um ser sociável, né? E casando a antropologia com a criação, né? Deus criou o homem porque Deus também queria se socializar, né? Tinha os anjos a serviço, mas ele queria se relacionar, para isso criou o homem. Do homem veio a mulher, para o homem também ter um relacionamento com o igual, e aí a sociedade como um todo, né? Então, para essa solidão é a busca pelo outro que é o próximo, pelo outro que é o amigo, o vizinho, o parente. Então precisa de uma ação ativa, né? E em busca do grande outro que é Deus. E se a pessoa não tem essa condição, né, existe a necessidade de uma ação externa, uma intervenção externa. Alguém precisa, né, socorrer socorrer essa pessoa. Caducou já, vou aqui parafrasear um psicoterapeuta que chama Léo Freiman, né? Caducou esse negócio de que eu me basto, eu consigo viver comigo mesmo. Isso é passado, né? E ele usa uma frase, ele expressa bastante essa frase, mas eu não sei se é dele. Está inaugurada a era da espiritualidade. Então, na solidão, precisa se descobrir, né, que não se está só de verdade. Né? Existe uma presença, existe alguém que está com você, independente da sua percepção ou não. Né? Existe também aquela solidão voluntária, né? A pessoa que se isola. Né? Essa pessoa, aí quando eu estava meditando sobre isso, me lembrava muito da passagem do filho pródigo, né, do filho mais velho, que ele tinha tudo, né, mas ele não conseguia se relacionar com aquele tudo que ele tinha. Né? Ele era uma pessoa que buscava sua própria satisfação, seu próprio reconhecimento. Quando ele viu um outro ser reconhecido, né, ele não se uniu àquela alegria. Né? Essa pessoa, ela busca a própria satisfação. Quando ela não tem, né, ela sempre transfere para o outro a natureza do problema. Sempre é o outro. Sempre é o outro que não fez o que eu quis. Sempre é o outro que não me realizou. A verdade é que essa pessoa, ela não suporta nem a si mesma. Então, por isso que ela busca no outro sempre ser satisfeita pelo outro, porque ela não consegue encontrar dentro de si elementos da qual ela possa se satisfazer. Ela não consegue encontrar em si as próprias virtudes. Ela não consegue encontrar as próprias capacidades, né? E acaba escolhendo, né, a solidão. A diferença, né, de um caso para o outro, essa solidão
involuntária, é preciso que a pessoa tenha aquele momento de parada, né? Parar, ter a serenidade e assim dizer, eu vou dar um jeito, sabe? E buscar um jeito. Essa pessoa, né? Primeiro nós temos que suportar esse cidadão, né? Temos que suportar, né? A verdade é essa. E para que a gente, olhando esse tipo de gente que se isola, escolhe se isolar, e que a gente percebe esses sinais de que dessa pessoa que busca sua autossatisfação, é mostrar para ela que o mundo não gira em torno dela mesma. Essa pessoa precisa, nem que seja também de uma intervenção interna, ou alguma coisa na vida dela que mostre que o mundo não gira em torno dela mesma, que há muito mais a ser explorado, né? E também tem um tipo de solidão que eu acho que ela tem uma gravidade muito particular, que é aquela que é causada pela rejeição, né? Essa pessoa anterior, né, que busca sempre a sua satisfação, naturalmente ela transfere para alguém a responsabilidade de satisfazê-la. E uma vez que essa pessoa não a satisfaça, ela exclui essa pessoa da vida dela. Então ele vive uma solidão por exclusão. E é engraçado, quando eu pensava sobre isso, me lembrava muito sobre a Vila do Chaves. Olha onde eu vou buscar referência. A Vila do Chaves. Precisava de ir na venda da esquina. Quem vai? É o Chaves. Né? Precisa carregar uma coisa para dentro da casa da dona Florinda. Quem vai? É o Chaves. Ele faz. Só que na hora que tem algum BO, tudo eu. A culpa era sempre do Chaves. Então, ali ele tinha um círculo de pessoas em que ele buscava acesso com todas as pessoas, mas todas as pessoas faziam dele esse joguete de buscar nele, na verdade, instrumentalizá-lo para a própria satisfação, né? E aí, quando ele não satisfazia, ele era excluído, ele era rejeitado, ladrão, que faz com que ele também tenha aquela solidão voluntária, né? Eu escolho ficar só. Porque por mais que ele tinha ali um ciclo, ele também não buscava se enquadrar em nenhum. Ele era sempre o Chaves do 8. Onde era esse 8 que ninguém nunca viu? Né? Era o lugar de isolamento dele, né? Essa pessoa precisa ser salva, né? A nossa sociedade ela é permeada de pessoas sós, mas também tem pessoas que têm esse olhar, que precisa salvar essa pessoa, né? O Léo Freiman ele tem uma outra frase que é assim: a felicidade não está em realizar tudo que eu quero, né? Ele tirou essa frase de um estudo que ele fez em que os países com maiores índices de felicidade falam de comunidade também, comunitarismo, né? Então acredito que o remédio para a solidão, para que ela não desemboque nessa grande cachoeira da depressão, é o comunitarismo, socialização, né? O ser humano é um ser sociável e ele só sai dessa solidão se socializando de alguma forma, sendo por uma ação ativa dele ou sendo por uma intervenção externa. É comunitarismo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre depressão, senão vocês vão ficar ouvindo só a mim, deixa a galera falar aí. Eu já falei do Chaves, então é melhor deixar outra pessoa falar. Não, mas é verdade, é uma bela referência, uma referência que nos leva a reflexionar mesmo, assim, a entrar numa filosofia muito própria, né? E para você, Ricardo, diz pra gente aí, como lidar com a solidão e com a depressão? Olha, eu tinha planejado um monte de coisa, mas depois dessa do Chaves, do Tadeu, caiu tudo por terra. Né? Eu vim para trás. Isso mesmo. Eu não vim para deixar nada fechado. Tudo aberto. Não, enquanto o Tadeu estava falando, né, estava aqui me lembrando muito, ficou muito forte isso, que o Tadeu pegou num ponto muito legal, que são os detalhes, né?
E eu tô vendo, tá na segunda temporada, eu tô acompanhando um anime que fala justamente... No começo eu achei muito fofinho, mas depois, me aprofundando, eu descobri que ele trata de depressão, né? Trata de solidão. Né? Contextualizar rapidinho. É um anime, o desenho japonês, né? De escola, de colégio, onde 5 amigos recebem cartas. Mas não são cartas normais, são cartas da versão deles do futuro, pedindo para tomar conta de uma pessoa, que era justamente um aluno novo que estava chegando naquela escola. E de acordo com o que vai passando, você vai descobrindo, né, vai dando os flashes do passado e daquele garoto, e de que na versão futurística daquele grupo de amigos, o quanto essa pessoa faz falta, né? Enquanto o Tadeu estava falando, eu falei, puta, o que eu escrevi já foi tudo por terra, vou ter que falar do amigo. Né? Porque muito os detalhes, ele fala de uma forma muito dinâmica sobre esses detalhes de quem já tem a tendência depressiva ou alguém que já tem essa solidão nata, né, que se isola, e da maneira sutil no qual a gente, como sociedade, muitas vezes não percebe ou como não quer perceber, né? Muitas vezes aqueles que se isolam, não se isolam por querer até mesmo, por carência, por alguma outra situação, né? E esse anime foi me colocando nessa reflexão. Ainda estou acompanhando, só estou na segunda temporada, nem sei quantas são. Mas ele está pegando de um jeito de muito sutil, e ele trata com questões muito, muito internas. Aí você vai descobrir que esse garoto ele apanhou na infância, que a mãe se separou do pai justamente porque eu batia muito no garoto, e ela, a mãe, já era depressiva. E os detalhes da acolhida, né? E isso me lembrava muito a nossa forma de acolhimento aos outros, como isso faz a diferença, né? Numa sociedade muitas vezes individualista, quanto você acolher o outro, quando você olhar para o outro, né, nos traz felicidade quanto pessoas, né? E quando se fala de solidão, muitas vezes, como já foi dito, né, das fases da solidão, é muito sutil, às vezes, a gente ignorar pessoas, ignorar fatores, né, ignorar detalhes de uma pessoa aparentemente solitária, mas que, na verdade, está pedindo socorro. E esse é o gancho para o próximo tema. E para você, Angélica, como lidar com a solidão e com a depressão? Enquanto o Tadeu estava falando, eu acho que cabe aqui uma menção do que o Papa João Paulo II fala sobre a solidão, o sentimento de solidão original do homem. É a primeira vez que o homem olhou e ele se sentiu só. A narrativa do Gênesis 2, né? Quando Deus ele olha para aquele homem e fala, não é bom que ele esteja sozinho, então Deus já sabia disso, mas que ele deixa o homem descobrir. Então ele pede para que o homem dê o nome para cada animal, e fazendo isso ele percebe que cada animal tem um igual para si, ele tem um no qual ele se reconhece. E ele termina e não se reconhece em nada na criação. E aí que Deus, depois de já saber que o homem teria uma companheira, que ele teria, que ele precisaria de uma companheira, ele percebe isso, porque ele é um ser racional, e aí Deus dá uma companheira ao homem. Esse sentimento que entra justamente naquilo que o Tadeu falava também da comunidade, né? O reconhecimento de si no outro. Acho que a cura para essa solidão egoísta é se reconhecer no outro.
né? De se colocar no lugar do outro. Ele falava também do filho pródigo, daquele que não é reconhecido, né? E que a culpa é sempre do outro. Então, a minha vida está dando errado porque o outro está fazendo errado, não sou eu. Então, acho que cabia colocar essa menção, porque é um sentimento que acompanha o homem desde a sua criação, né? Não é uma coisa que foi o pecado que trouxe a solidão para o mundo. O homem, ele já reconhecia isso, e é por isso que a gente enxerga a solidão como uma coisa que é boa também. Ela não é fruto do pecado, mas ela, em algumas, como é que eu posso dizer? Reconhecendo ela de alguns pontos, ela é sim conduzida a uma doença, que eu acho que é importante lembrar, né? Até do que a gente falou no último, eu não lembro se foi no último, enfim, mas a gente estava falando de doenças. Se o pecado era a doença era o fruto do pecado, eu acho que era isso. Era isso, né? Uhum. E que a solidão egoísta, ela gera uma doença, mas que a solidão egoísta, ela acontece porque eu paro de olhar para o outro e de ter como referência a criação e entro para dentro de mim, não para me conhecer, mas para buscar aquilo que eu acho que está certo. É isso. Não vou falar muito não, porque já falaram bastante, acho que vai ficar repetitivo. Para mim também, sabe? Eu vou inverter um pouquinho, vou puxar aqui a depressão, né? Falando um pouco descendo um pouco mais na depressão. Eu vejo que a depressão é realmente um fim último, sabe? Eu não lembro se foi um jornalista ou se foi um médico, não me recordo agora, que diz assim: como é que a depressão não é uma doença onde a pessoa realmente não vê saída? A única saída é o suicídio. Porque o fim último da depressão acaba sendo a pessoa ver que a única saída que ela tem é tirar a própria vida. Né? E eu que venho aqui de um dos pontos de São Paulo, se eu não me engano, do Brasil, que tem um índice mais alto de suicídios, né, que é aqui em Guaratinguetá, infelizmente. Então, quer dizer, a pessoa não vê outra saída. Né? Essa depressão, esse fim último, ela entra muitos sentimentos que não é só, por exemplo, a solidão. Não é só a solidão. Ela entra várias outras coisas psicológicas, vários pesos que ela vai colocando, vários olhares que ela vai tendo para ela mesma, onde ela vai vendo que não vale a pena viver. Né? E perde e dá o seu maior bem, que é a vida. O maior bem de qualquer ser humano é a vida. E quando você olha e vê que o seu maior bem, a sua pérola preciosa, não vale nada, você não realmente, não, daqui eu não vale continuar seguindo. É realmente algo que marca e que traz muitos sinais de feridas, né? Feridas psicológicas, feridas muitas vezes, como o Tadeu ia dizendo, de uma solidão, porque a pessoa perdeu, porque a pessoa terminou um relacionamento, feridas porque ela foi reconhecendo que ela nunca foi amada, um desamor enorme, né? E não consegue fazer esse movimento, muitas vezes, falando mais da solidão, né? Não consegue fazer esse movimento de entrar em si mesmo, né? Ela constrói um grande muro aonde tudo que importa para ela é o exterior. E o interior dela pouco importa. Né? E ela não entra no interior dela. Né? A solidão, esse sentimento de solidão, é uma opinião, né? Isso não é dados, é uma opinião. O sentimento de solidão, ele é muito importante para levar o ser humano, as pessoas, a amadurecer. Porque é só você olhando dentro de você que você vai encontrar o que te falta. Ou vai encontrar e vai conseguir responder qual é o sentido da vida. Né? Como falava Santo Agostinho, por exemplo, né? Para resumir. Fora busquei e foi dentro que eu encontrei. Não adianta as pessoas olharem, porque quanto mais para fora ela olhar, igual, por exemplo, vamos olhar na mídia. Se a gente for olhar na mídia e torcer, é só sangue. Infelizmente, as mídias digitais hoje também estão entrando um
pouco nesse nicho, né, de trazer muitas coisas pessimistas, e faz uma falta muito grande esse olhar de esperança, esse olhar de não, vale a pena, vamos lutar, vamos lutar. É interessante, descendo um pouquinho da depressão, que o dia que mais tem suicídios é no domingo. Por que no domingo? Porque no domingo a pessoa olha e fala, pô, eu tenho uma semana toda, não, então vou acabar. Quando está acabando o domingo, a pessoa olha, mas não vale a pena viver, né? Por quê? Porque às vezes ela tem um ritmo de viver pelas noites, né? A sexta-feira é aquele negócio, eu vou viver e tal. Aí chega no domingo, ela tem que retomar a vida real dela, o cotidiano dela, e ela não consegue viver. Com perdão, né?